dia para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ori canta labachuri andalamaná. Que palavra é essa, irmãos? Que palavra maravilhosa. Aqui o Senhor nos fala que a tentação é algo que o Senhor muitas vezes permite para nós, mas Ele não vai deixar nós ser tentados mais do que nós podemos. Sabia que quando o Senhor ele fala assim, que Ele não dá uma prova maior do que possamos carregar, e Ele sempre nos dá um escape, porque Ele sabe até onde Ele pode ir conosco. Se tem um Deus que conhece os meus limites e os teus limites, esse é o nosso Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o meu interior, o teu interior, Ele conhece as minhas lutas, as minhas provas, Ele conhece as provas que você está passando, as lutas, e Ele não vai permitir que essas provas e essas lutas venha fazer você se afastar do caminho dele. Porque aqui diz a palavra do nosso Deus: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz bem assim: vigiai e orar. Vigiar vem antes de orar. Então, irmãos, nós temos que aprender a vigiar, nós temos que aprender a andar certinho no caminho do Senhor, de uma maneira que venhamos ficar fortalecidos na força do Senhor e na graça dele, tendo revestimento, se revestindo mesmo da armadura divina, porque os dias são maus, a Bíblia diz. E é uma grande verdade, porque se eu não me revestir da presença de Deus, se eu não buscar o Senhor em espírito e verdade, eu não vou aguentar. Você também não vai aguentar. Irmãos e irmãs, o Senhor Deus, Ele quer o quê? Ele quer união. Ele quer união. Ele quer que você e eu se una a Ele. Como assim união, pastor? Pode explicar melhor? Eu vou explicar melhor. Deus, Ele não fez robôs. Ele fez homens e mulheres dotados de inteligência, sabedoria, com corpo, alma e espírito. E muitas vezes, nós seres humanos gostamos de dirigir os nossos passos. Gostamos de fazer as coisas conforme o nosso querer, a nossa vontade. Nós temos sonhos, nós temos projetos de vida. E muitas vezes nós queremos fazer e realizar todos os nossos desejos. Então depois vamos pedir ajuda para o Senhor. Não, a Bíblia é muito clara. Jesus fala de uma forma claríssima. Ele fala bem assim na sua palavra. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. O que significa isso? Significa que sem Jesus você não pode nada, você não consegue nada, você não faz nada sem Jesus. Nada, a gente não consegue fazer nada, irmãos. Nada fazemos sem a permitência, sem a vontade e sem a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Ele quer o quê? Ele quer que você se entregue inteiramente, entrega a tua vida, entrega mesmo, sem reserva. Eu já entreguei a minha vida sem reserva. Entrega a tua vida sem reserva nenhuma. Entrega nas mãos do Senhor. Senhor, que não seja feita a minha vontade. É a oração de Jesus. Jesus falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus, Ele fez isso e Ele cumpriu a missão dele aqui na terra.
Irmãos, nós temos que fazer a oração de Jesus todos os dias. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Quando nós nos colocamos na vontade perfeita de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus quer, andamos na direção do Senhor, com a ajuda dEle, aí as coisas começam a acontecer. Por mais que venham lutas, tentações, problemas, dificuldade, angústia nas nossas vidas, nós temos uma pessoa, um protetor, nós temos um ajudador, nós temos um Deus fiel que cuida de nós em todos os sentidos. E o Senhor quer assim, Ele quer te ajudar. Ele já fez a parte dele, a parte do Senhor está feita. Quando Ele chama, quando Ele capacita, quando Ele chama uma pessoa para a sua obra, ali Ele já planejou tudo. Quando Deus chama você para uma obra de salvação, você sai do mundo, das coisas da terra, e você vem para o reino do Senhor Jesus. E o que acontece? Ali o Senhor já está preparado. Ali o Senhor, Ele já tem tudo planejado para o teu futuro. Ele sabe o teu futuro, Ele conhece o futuro e Ele quer te ajudar. A parte dele, Ele é fiel, Deus é fiel, a parte dele já está feita. Mas você tem que fazer a tua parte. E você tem feito a tua parte? Irmãos, eu tenho feito a minha parte. Porque eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor está pronto para me ajudar no ministério, me ajudar na minha casa, na minha família, com os meus filhos, com a minha vida financeira. O Senhor está disposto a me ajudar na minha vida sentimental. O Senhor está disposto a batalhar pelo meu casamento, a batalhar pela minha vida financeira. O Senhor está disposto a me dar uma saúde perfeita, a me ajudar para que eu não venha ficar enfermo. E quando eu ficar enfermo, o Senhor está estendendo as mãos ali para que eu venha ser curada. Então, irmãos, eu entreguei a minha vida para que o Senhor venha me dirigir. E isso eu quero falar para você. Você tem feito isso? Você tem entregado a tua vida a Deus? Ao ponto de você dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe quem falou estas palavras? São as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o viver aqui na terra é algo que nós temos que aprender a viver. E nós só podemos ser felizes aqui na terra quando nós nos entregamos inteiramente ao comando do nosso capitão Jesus. Ele é o capitão, Ele está na frente e é Ele que comanda os meus passos e os teus passos. Jesus já fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Precisa haver uma renúncia, renunciar às coisas do mundo, renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso ego, nosso eu, nossa vontade e o nosso querer. Tem que haver uma renúncia forte, nós temos que aprender a renunciar e nos entregar inteiramente ao comando desse capitão maravilhoso que vai dirigir os nossos passos, que vai dirigir as nossas vidas. O capitão Jesus, ele está na frente. Nós temos que obedecer, apenas obedecer ao comando do Senhor. E o que é fazer a nossa parte? Pastor, explica melhor o que é que eu tenho que fazer para fazer a minha parte. A nossa parte é buscar o Senhor na palavra, buscar mesmo. Sabe o que é buscar o Senhor na palavra? Não é ler a palavra por ler, é ler e meditar na palavra, deixar que a palavra entre lá dentro da nossa alma. E não é só ler e meditar, nós temos que aprender a palavra e colocar a palavra em prática. A palavra, ela nos ajuda muito. Nós temos que aprender a orar mais, buscar o Senhor, principalmente na madrugada. Nós temos que ter um devocional com o Senhor. Nós temos que aprender também a voltar à prática do jejum, a orar bastante em línguas estranhas, ter uma comunhão íntima com o Pai. Não é só fazer a obra de Deus, não é só querer fazer a obra de Deus, é ter comunhão com o Senhor, uma amizade com Jesus. Jesus está pronto, Ele está com os braços abertos e Ele está dizendo, venha filha minha, venha filho meu, eu estou aqui,
você vai até Jesus, você conversa com Ele, Ele conversa com você, você tem comunhão íntima com o Pai. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Deus, Ele tem os seus escolhidos. E os escolhidos, Ele capacita. Deus não chama capacitados, Deus chama pessoas para que Ele mesmo venha capacitar. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar inteligência. Ori cantarabachuri andalamanai. Ele vai te dar força, graça, para que você possa ficar firme nos caminhos dele. É Ele que nos direciona. Só que tem uma coisa, eu vou falar algo aqui para os irmãos, quem sabe já aconteceu com você. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus não vai te dar uma tentação maior do que você possa carregar. Mas quando nos vem a tentação, quando nos vem os problemas, quando nos vem as dificuldades, se nós não estamos unidos com o Senhor, numa só fé e num só amor, o Senhor, Ele está fazendo a parte dele. Mas muitas vezes nós relaxamos com a nossa parte. Deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de orar na madrugada, deixamos de fazer a obra do Senhor, até para ir para a igreja. Quando nós nos enfraquecemos, quando vem a tentação, ficamos tão fracos que não temos nem vontade de ir para a igreja, perdemos até a vontade de ir para a igreja. A pessoa começa a se enfraquecer, e daí o que acontece? A pessoa não tem mais força, perdemos as nossas forças. E o que acontece, pastora, quando perdemos as nossas forças? Começamos a murmurar. Começamos a murmurar, irmãos. Deus não gosta de crentes murmuradores. Deus gosta de pessoas firmes, sempre fiel. Não importa o que você esteja passando, porque nada pode te separar do amor de Cristo. O que nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, nada pode nos separar. As provações, as angústias, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo. Nós somos mais que vencedores. Venha a luta, venha a dificuldade, mas você tem que procurar permanecer de pé. Porque muitas vezes estamos nessa situação aqui, irmãos. Olha só. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Muitas vezes achamos que estamos de pé, achamos que estamos fortes. Quando nós achamos que estamos fortes, então nós estamos decaídos. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos assiste e nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando estamos fracos, daí é que estamos fortes. Quando nós estamos fracos, nós buscamos a face do Senhor. Mas tem pessoas que acham que está forte, mas não está. Está às vezes no quê? No piloto automático. Aquelas pessoas que vão para a igreja por ir, assistem o culto por assistir, não buscam o Senhor da maneira como é para buscar, não faz a obra, aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, não consegue, e vai parando. Por isso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É muito fácil você se enfraquecer na fé do Senhor. É muito fácil retroceder e voltar atrás. É muito fácil. Sabe por quê? Porque os cuidados com as coisas desse mundo, o apego às coisas desse mundo, as preocupações com as coisas desta vida, tudo faz com que você venha se enfraquecer e às vezes até cair. Mas o Senhor, Ele está segurando na minha mão e nas tuas mãos. E Ele fala, não se preocupe, eu te ajudo, não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel, porque o Senhor está falando para ti, eu sou o teu Deus. O Senhor nunca vai nos desamparar. Ele vai ficar conosco até a consumação do século, dia a dia. Então, irmãos e irmãs, por mais que o nosso corpo exterior
o nosso exterior esteja desgastado. Quem sabe se der, pastor, eu estou mesmo desgastada, essa palavra é para mim. Estou me sentindo cansada, estou me sentindo exausta. Mas o nosso interior tem que ser renovado dia a dia. Quando nós renovamos o nosso interior todos os dias, com palavras, buscamos a palavra, colocamos a palavra dentro do nosso coração, buscamos bastante em oração, mesmo não tendo vontade de orar, a gente vai lá, dobra o joelho e ora. Mesmo se esforçando o máximo para tentar fazer pelo menos um jejum, pelo menos um dia da semana, a gente se esforçando, irmão. Quando nós nos esforçamos, então a força vem, a graça vem. E há um renovo espiritual dentro de nós. Porque a Bíblia diz que Deus dá força, Deus dá graça àquele que não tem mais nenhum vigor. Que até os jovens se cansam e se fadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então fique na força do Senhor, caminhe junto com Jesus, lado a lado com Jesus. Ele já está pronto, ele está fazendo a parte dele. Faça você a tua parte. Eu estou fazendo a minha parte. Faça você a tua parte. E você vai ficar forte. O Senhor, ele vai guiar os teus passos. Ele vai cuidar de ti. E ele vai te ajudar nos momentos mais difíceis da tua vida. Se você gostou desta palavra, e quem sabe essa palavra falou forte. Puxa, pastor, essa palavra falou forte no meu coração. Então compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você diz assim, pastor, essa palavra me ajudou muito. Então ajude aqueles que precisam ouvir. Quem sabe a minha vizinha, meu parente, também precisa ouvir essa palavra. Transmita essa palavra para eles. E aperte o sininho de notificações. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E vamos fazer uma oração final? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, realmente, Pai, nós precisamos, Senhor, estar em comunhão contigo, unidos, Pai, numa só fé e num só amor com o Senhor, para que possamos ficar fortes nesses dias, os dias que se chama mal, que é o tempo de dores ao qual nós estamos passando, a terra está passando por esse momento. Sem ti, Jesus, nada podemos fazer. Que não venhamos querer fazer a nossa vontade, nosso querer, dirigir os nossos passos, não. É o Senhor que vai dirigir os nossos passos. E é o Senhor que vai cuidar de nós. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.